iniciando mais uma vez, mais uma segunda-feira de trabalho da nossa casa, agradecendo a presença dos nossos companheiros de forma presencial e também dos nossos amigos de forma online, seja através do Facebook do seu Aurélio Robles, seja através da comunidade, da comunidade Vida Nova aqui do bairro, é uma rádio comunitária, também que ela é ouvida tanto pelo rádio, mas principalmente pela internet. Aí aqueles que possuírem da rede social, se puder compartilhar, a gente tenta alcançar, né, ou buscar o maior número de pessoas que se interessem pela doutrina. Antes de começarmos, lembrando que os nossos trabalhos presenciais são realizados aos domingos às 9 horas da manhã, com o Livro dos Espíritos e depois o trabalho de passes, e às segundas-feiras às 10 para as 8, com uma exposição sobre a doutrina espírita e depois também o trabalho de passes presenciais. E às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, com um plantão de passes, onde é feito através de uma leitura do estudo do Evangelho e posterior passos presenciais e também o nosso bazar permanente, nesse mesmo horário, das 2 às 3. E depois, de forma remota, tanto às quartas-feiras quanto às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Para quem se interessar, é só deixar o nome com o número de WhatsApp, que nos dias, alguns minutinhos antes, é encaminhado através do grupo de estudos o link para poder participar da reunião. O tema escolhido para essa noite está lá no capítulo 11, né? Ele serve como base do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vai falar um pouquinho sobre o amor de Jesus. Mas antes da gente iniciar os estudos dessa noite, eu convidaria a todos, onde quer que nós estejamos, que possamos nesse momento buscar elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por mais essa noite, pela casa e a espiritualidade que há tanto preparou esse ambiente, para que quando aqui chegássemos, já fôssemos recebidos com esse abraço fraterno, esses fluidos que advêm do alto, para um melhor entendimento da lição dessa noite. Mestre Jesus, rogamos que esses mesmos fluidos alcancem aqueles nossos amigos que não puderam comparecer ou aqueles que nos assistem de forma remota e que possam também, do mesmo modo como nós, se sentir abraçados. E assim, imbuídos no vosso amor, pedimos a vossa permissão para iniciarmos os estudos dessa noite. Se conosco, e que assim seja. Bom, então o tema dessa noite, como a gente falou, é o amor de Jesus. O que significa propriamente a palavra amor? De acordo com a internet, amor é um sentimento humano que mantém as pessoas conectadas e comprometidas umas com as outras. Ele está presente na sociedade em diversas camadas, desde o amor familiar, entre amigos e até o romântico. Então, o amor é esse sentimento, né, que nos une, que une a todos nós, né, seja através do seio familiar, seja aquele amor de amizade, amor de irmão, amor de amigos, e também aquele amor romântico, né, dos casais, por assim dizer. Desde que o homem, né, ele tenta entender um pouquinho o significado sobre a vida, ele pensa sobre a sua vida e ele vê que ele é diferente de tudo aquilo que tem na natureza, né, ele tenta, então, decifrar esses sentimentos. O primeiro que a gente pode citar, que traz lá no seu livro chamado O Banquete, né, Platão, que era um discípulo de Sócrates, aquele mesmo que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, onde fala, conhece-te a ti mesmo, né? Então, Platão, que era um de seus discípulos, e todos os seus livros, por assim dizer, ou as suas cartas, tinham como Sócrates como protagonista, né? Seria sempre um diálogo entre Platão e Sócrates. Ele fala, então, que o amor, para ele considerado como eros, porque Platão não falava português, né? Até mesmo nem existia ainda naquela época a língua portuguesa, né? Falava-se o grego, e amor, então, para ele era eros, considerado posteriormente como o próprio Deus do amor. Acho que muita gente já ouviu falar depois, né, antes do monoteísmo, antes de se ter a ideia e a razão de que existe apenas um Deus, existiam vários deuses, e Eros era um deles, né, Deus do amor. Assim como havia o Deus do trovão, Deus da chuva, Deus da guerra, e assim
sucessivamente. Então, para Platão, amor era eros. E o que era eros? Né? O amor platônico está ligado ao de um amor que não é correspondido, ou ele se mostra inalcançável. Né? E o que era então esse amor que não é correspondido, ou ele não é alcançável, né? Ou se mostra inalcançável? Então, para Platão, amor era tudo aquilo que se deseja. Né? E o que se deseja? Aquilo que não se tem. Né? Então eu desejo tudo aquilo que eu não tenho. Né? Trazendo hoje para o nosso dia, quem ama um emprego? Né? Aquele que não tem um emprego. Então ele sempre está amando, sempre está buscando, acorda de manhã, procura emprego, sofre, enfrenta a fila, fica na chuva. Aí muitas daqueles que quando arrumam, já começam a desejar o quê? O final de semana, o feriado, né? As férias, né? Porque já conseguiu aquilo. Né? Então tudo aquilo que se deseja, né? Uma casa nova, um carro novo, né? É aquilo que se ama. A partir do momento em que se obtém, esse amor então, ele acaba. Né? Isso era o amor para Platão, né? Bem mais para trás do que de Cristo. Né? Então para ele, resumindo, eu só amo tudo aquilo que eu desejo. E a partir do momento em que eu tenho, eu deixo de amar. Porque eu já conquistei o que era o meu fruto de desejo. Daí eu vou começar a desejar outras coisas. Eu vou amar outras coisas. Aí mais para frente, né, vem um outro filósofo e traduz, né, o amor, aí num termo dele também, como grego, de filia. Né? Esse filósofo era Aristóteles. Tá? O que a internet fala um pouco sobre filia? Né? Traduz esse amor como uma forte ligação entre pessoas que compartilham um interesse ou uma vida comum. Né? Amizade entre amigos e companheiros. Né? Então, para Aristóteles, filia, ou traduzindo para o português o amor, já é um sintoma de alegria, um sintoma de felicidade. Né? É aquilo que você já tem. Você ama aquilo que você já conquistou. Né? Então, trazendo para o mundo atual, onde se fala muito em materialismo ainda, a casa que você já possui, o emprego que você já possui, a família que você já tem, os amigos que você já tem, né? Mas daí vem um contrassenso. Né? Em qual eu acredito mais? Em qual eu trago para a minha vida? Aquilo que eu desejo ou aquilo que eu já tenho? Né? Platão, o que se deseja, ou Aristóteles, aquilo que eu já possuo? Né? O que eu devo buscar para a minha vida? Né? Se a gente pudesse conquistar, né, ou vivenciar uma mistura dos dois. Né? Ou seja, buscar ou desejar aquilo que não se tem, né? Uma vida melhor, uma evolução espiritual, né? Uma moralidade maior, uma evolução espiritual maior, né? Sair daqui um pouco melhor de quando a gente aqui chegou, né? Um desejo, um amor platônico, aquilo que eu ainda não conquistei, mas ao mesmo passo alegrar por tudo aquilo que eu já conquistei, por tudo aquilo que eu já aprendi, né? Trazendo para a doutrina espírita, então desejar essa evolução moral que eu ainda não conquistei, que existem vários e vários exemplos, a gente vai trazer alguns deles hoje aqui na exposição, mas também me alegrar, também ter ciência daquilo que eu já conquistei, dos passos que eu já dei, dos erros que eu já cometi, com os quais eu aprendi, e das conquistas também pelas quais eu já conquistei durante a minha trajetória, seja nessa encarnação, seja também em encarnações pretéritas. Né? Mas aqui a gente percebe que tanto Platão quanto Aristóteles, eles ainda definem a palavra amor simplesmente comigo, né? Aquilo que eu preciso desejar, ou que eu desejo, e aquilo que eu me alegro, pelo qual eu já conquistei. E daí vem o protagonista da noite, né? Que é Jesus. Né? Jesus, ele dá uma apimentada, ou uma melhorada nesse sentimento. Ele começa a explicar para a gente que nem sempre o eu é simplesmente o perfeito, simplesmente aquilo que precisa ser objeto de conquista, que precisa ser objeto de amor, inclusive. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente traz 3 trechos do Evangelho em que explicam essa questão de Jesus. O primeiro está em Mateus, no capítulo 22, de 34 a 40, onde conta-se a seguinte história.
que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o testar, propôs-lhe essa questão. Então, aquele que já estudou a doutrina, né, o Evangelho, o Antigo Testamento, quis testar Jesus, quis colocar ele numa pergunta em que talvez ele não soubesse a resposta. E a pergunta foi: mestre, qual o mandamento maior da lei de Deus? Se a gente parar aqui um pouquinho e voltar lá para Moisés, a gente vai lembrar que Moisés, através lá da primeira psicografia que se tem em história, a espiritualidade trouxe para Moisés, através dessa psicografia, os 10 mandamentos. Mas ali nos mandamentos não se tem uma ordem de importância. Não fala que o 10º mandamento é menor do que o 9º, que é menor do que o 8º. Não tem uma ordem de importância. Todos são importantes. Todos deveriam ser seguidos. E daí, para tentar colocar Jesus, vamos dizer assim, numa encruzilhada, esse mestre perguntou: qual o maior mandamento da lei de Deus? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. O que ele quis aqui simplificar ou sintetizar? A partir do momento em que eu entro em oração com Deus, em que eu entro em oração e esse amor a Deus, e também entro em oração e entro em esse amor ao próximo, os outros mandamentos, automaticamente, eles vão sendo não eliminados, mas trazidos para dentro de mim através do amor. Porque aquele que ama não mata, não rouba, não cobiça a mulher do próximo, e assim segue-se todos os demais mandamentos. A outra questão, o outro trecho também está em Mateus, mas no capítulo 7, no versículo 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Então, a partir do momento que eu comece a praticar ao próximo, comece a praticar ao meu vizinho, ao meu amigo, ao meu irmão, ao meu companheiro, companheira, ao meu filho, exatamente o que eu gostaria que eles praticassem comigo, eu também começo a errar menos, porque eu começo a ter um pouco mais de consciência do que é uma vida em sociedade, do que eu preciso fazer para poder conviver melhor. E o último: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Que é basicamente muito parecido com o segundo. Então é tratar ao próximo da mesma maneira como você gostaria que te fosse tratado. Se a gente pegar a oração do Pai Nosso, talvez a oração mais perfeita que se tem conhecimento, onde Jesus ali, ele sintetiza em poucas palavras, por assim dizer, o nosso modo de agir. Lá em uma das suas estrofes está: perdoai da mesma maneira em que você o perdoa. Da mesma maneira que você perdoa, você também será perdoado. Não pelo Pai, não pela espiritualidade maior, mas por nós mesmos. Até mesmo porque não é Deus quem precisa nos perdoar, mas sim a nossa própria consciência. Uma das grandes queixas que a gente tem hoje vivenciado, que a gente vê na nossa vida, é a angústia que nos cerca, a tristeza, em alguns casos chega até em graus patológicos de depressão, seja porque vivemos ainda muito aquele amor platônico, muito desejando aquilo que nós não temos, e daí é uma busca sempre infinita, porque eu nunca vou ter tudo aquilo que eu acho que eu preciso, ou que eu acho que eu merecia, ou seja porque também nós não conseguimos nos alegrar com aquilo que nós já conquistamos. E tem um filósofo chamado Ralph Emerson, que ele fala o seguinte: para tentar minimizar um pouco essa angústia, torna-te necessário a alguém. A partir do momento em que você se torna necessário para a vida de alguém, a sua vida começa a fazer um pouco mais de sentido. Você começa a enxergar o problema dos outros e começa a enxergar muitas vezes que em algumas situações você pode inclusive ser a solução. Não que você seja melhor, mas que os seus problemas, os nossos problemas, são diferentes dos outros. E daí, às vezes, eu tenho a resolução para o problema dele, e às vezes ele tem
a resolução, ou a solução, ou uma forma de amenizar um problema pelo qual eu esteja passando. Existe uma pessoa, existiu, né, durante a Segunda Guerra Mundial, uma pessoa chamada Antoine de Saint-Exupéry, né? Ele era um francês, ele foi um aviador francês, nascido, aqui está errado, em 1890 e falecido durante a Segunda Guerra Mundial em 1944, quando seu avião ele foi derrubado sobre o mar Mediterrâneo, né? Talvez, pelo nome, ninguém o conheça, mas uma de suas obras, porque além de aviador, ele era também escritor, foi traduzida como O Pequeno Príncipe, né? Onde várias e várias pessoas, a gente estuda na escola essa obra, né? É uma obra de filosofia. Ele foi um voluntário, como era, e foi abatido enquanto voava em busca de corpos e ou sobreviventes no Canal da Mancha. O que ele fazia? Ele pegava esse avião que ele tinha, ele saía sobrevoando esse canal, ou para tentar encontrar corpos que ali tinham sido abatidos, para que essas pessoas pudessem ter um sepultamento digno, ou inclusive para encontrar sobreviventes. Daí, em um desses sobrevoo, por assim dizer, sobre a Mancha, ele foi derrubado, né, por caças, por mísseis inimigos, e morreu, né, o corpo veio a falecer justamente no lugar onde ele salvou tantos outros corpos e tantas outras vidas. E ele falava a seguinte frase: cada pessoa é responsável por todas as pessoas, né? Então nós somos responsáveis por todos aqueles que nos cercam, sejam mais velhos, sejam mais novos, sejam de igual idade, né? Não é se meter na vida do outro, né, por assim dizer, mas é se tornar responsável pela ajuda desse próximo, né? Afinal de contas, a gente sempre fala, a nossa evolução ela é individual, né? Cada um evolui de acordo com as suas próprias obras, cada um evolui de acordo com as suas próprias conquistas, com os acertos que tem, com os erros com o qual aprende, com os erros com o qual deixa de cometer, mas a gente vive em sociedade para que justamente esses acertos e esses erros possam servir de exemplos um para os outros. E a gente possa, então, dentro de cada qual, dentro de cada evolução, também trilhar um caminho. Por isso dessa vida em sociedade, né? E voltando, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, né? Mas será que é fácil? O ensinamento por si só, ele é fácil, né? Mas e o seguir esse ensinamento? E o seguir essa forma? E o seguir essa vida? Existe uma pessoa que eu acho que todo mundo conhece, Maria Teresa de Calcutá, né, ou santa, de acordo com a profecia católica. Ela falava o seguinte: difícil é amar ao próximo, quem está longe é fácil, né? O que ela quer dizer com isso, né? Quantas e quantas vezes a gente vê durante alguns tormentos, né? Agora estamos passando ainda pelo Covid, tivemos algum tempo atrás a barragem de Brumadinho, né? Aquelas enchentes no Rio de Janeiro, né? Várias e várias outras catástrofes, onde basta uma pessoa falar: eu estou tentando mandar um caminhão de mantimentos para Brumadinho, por exemplo, chove de gente, eu dou uma cesta básica, eu dou 1 quilo de arroz, eu não tenho nada para doar, mas eu dou o meu tempo para organizar, para poder separar os mantimentos, para poder separar a água, né? Mas por que a gente consegue amar essas pessoas? Porque elas estão longe. A gente não consegue ver os sofrimentos dela. Essas pessoas, por assim dizer, não atrapalham o nosso dia a dia, né? Elas não nos incomodam. Por isso que ela fala que difícil é amar o próximo. Difícil é amar o vizinho barulhento. Difícil é amar o filho que às vezes não quer estudar. Difícil é às vezes amar os pais que pegam no pé por uma educação melhor. Difícil é amar o amigo que no local de trabalho aponta os nossos defeitos, né? Difícil é amar quem está próximo, né? E muitas vezes aquele próximo em que nos machuca, por assim dizer, mas porque aponta os nossos defeitos, né? Muitas dessas pessoas, de fato, são nossos amigos, né? Porque os inimigos querem mais que a gente continue errando.
Enquanto os amigos vêm e falam, Fábio, vamos conversar, tenta melhorar isso, tenta melhorar aquilo, para com isso, para com aquilo, melhora nesse ponto, né, aumenta esse ponto, né, e assim sucessivamente. Então, é por isso que ela falava com muita propriedade, né? Difícil é amar o próximo, difícil é amar quem está do nosso lado. Não podemos encontrar guia mais seguro a respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, né? A partir do momento que eu começo a entender que eu não sou perfeito, né, que muito pelo contrário, estou longe dessa perfeição, talvez eu consiga também a entender as imperfeições do meu próximo. E comece também a entender que ele passa pela mesma fase que eu. Talvez um pouquinho mais evoluído, talvez um pouco menos evoluído, pouco importa, mas ainda imperfeito. E existe uma frase que fala que quando você está andando com uma vela acesa e uma outra pessoa vem com uma vela apagada, se você encostar as duas velas, os dois saem dali iluminados, né? Isso também acontece com sentimento, acontece com amor, acontece com conhecimento. Cada vez que eu compartilho esse amor, é como se eu pegasse a minha vela e acendesse uma outra, né? O fato de eu acender essa outra vela não apaga a minha luz, mas sim também ilumina a outra pessoa. E muitas vezes a gente ou está com a vela acesa e pode ajudar o próximo, ou está com a vela apagada e pode recorrer ao próximo. Por isso, novamente, dessa vida em sociedade. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme, né? Não tem nada a ver com doutrina espírita, por assim dizer. E para quem não assistiu, eu vou acabar contando aqui, fazendo uns spoilers, contando meio que o que o filme conta, tá? Mas ele é baseado numa história real, tá? Onde durante uma guerra civil norte-americana, uma mãe, né, teve os seus 4 filhos que foram convocados para a guerra, né? E quando o governo percebeu essa convocação, que os 4 filhos estavam na guerra e 3 já tinham falecido, eles mandaram para lá uma equipe de resgate para tentar trazer para essa mãe de volta o 4º filho, né? Na história real, esse 4º filho ele morre, tá? Eles não conseguem resgatar, tá? Mas daí, Steven Spielberg, que é o criador do filme, quando teve no túmulo desses 4 filhos, trouxe, né, para a ficção uma história baseada nesse fato. Daí ele sai da Guerra Civil e vai para a Segunda Guerra Mundial, na Europa, onde é a mesma história. 4 filhos de uma mesma mãe estão na guerra e 3 já haviam falecidos, e um ainda está vivo. E daí o governo manda 8 soldados ou 9 soldados em busca desse soldado, que é o Ryan, né? E eles encontram esse soldado em vida e tentam trazer ele de volta, mas ele não quer voltar, porque ele acha que o papel dele é continuar ali defendendo o seu país, defendendo a sua pátria. E pouco a pouco, esses soldados que estão ao seu redor vão falecendo, né, durante a guerra. E no final acaba sobrando só ele e o capitão, né, quando o capitão consegue convencê-lo então a voltar. Falando, tá vendo, não vai adiantar continuar aqui, agora vamos nós 2 morrer. E quando eles estão tendo esse embate de voltar, o capitão ele é abatido, né, por um tiro. E antes de morrer, ele pega o soldado pela goela, por assim dizer, e fala para ele, faça por merecer. Tudo isso que aconteceu aqui, todos esses falecimentos, essa morte, faça por merecer na sua vida, né? E daí pula o filme, né, já vai lá para o final, onde ele volta, ele consegue voltar para os Estados Unidos, ele se casa, ele tem uma família, e ele está no túmulo do capitão, né, fazendo uma oração ali, agradecendo por tudo aquilo que o capitão fez por ele. E ele chama a sua mulher do lado e faz para ela a pergunta, né, pela qual nós deveríamos talvez fazer durante todo o nosso dia e toda a nossa vida. Ele pergunta para ela, eu fiz por merecer? Valeu a pena tudo aquilo pelo qual eu precisei passar? Valeu a pena tudo aquilo pelo qual os outros sofreram por mim? Né? E a gente vê esse sofrimento no nosso dia a dia. Talvez não tão claro quanto no caso de mortes, né? Mas quantas e quantas vezes pais deixam de dormir, algumas vezes deixam de comer para dar alimento para o filho,
né, se privam de vários e vários momentos, às vezes de descanso em prol dos filhos, né, amigos que também se privam de descanso em prol de ajudar outras pessoas, né? Quantas e quantas ajudas a gente recebe? E daí, será que a gente faz essa pergunta no nosso dia a dia? Eu faço por merecer tudo aquilo que eu sou beneficiado no meu dia a dia? A espiritualidade que tanto nos ajuda, que nos inclui, né? Que nos abraça, que nos auxilia nas nossas jornadas? Quando as adotarem, né, a lei do amor ao próximo, para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, só lembrando, Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo. E qual que é o limite desse próximo? Perceba aqui que Jesus não fala o próximo até a esquina, o próximo até o mesmo sobrenome, o próximo até dentro da doutrina espírita, o próximo dentro de uma cidade. Ele fala simplesmente o próximo, né? Ser humano, né? Ser vivo, por assim dizer, né? Porque também aqui se inclui outras espécies de seres vivos, né? É esse amor, é essa ajuda. Então, enquanto lá atrás, em Platão, a gente tinha como centro principal do amor eu, né, ou aquilo que eu desejo, ou a minha alegria por aquilo que eu já tenho, Jesus ele vem falar que amor está sempre no terceiro, está sempre no próximo. E tudo aquilo que eu puder fazer para tornar a vida do meu amante, né, daquela pessoa em que eu amo, melhor, é um amor sincero, é um amor que vale a pena, pouco importando aquilo que aconteça comigo. Tá? Então é esse amor que Jesus nos traz, é esse amor ao próximo, é em doar exatamente o meu tempo, a minha vida, em prol sempre de um terceiro, pouco importando comigo mesmo. Né? Então, pouco importando se às vezes eu vou comer menos para que outras pessoas consigam comer mais, se eu vou privar do meu tempo para que outras pessoas consigam se alegrar. Né? É aquele tipo de situação em que a gente pode chegar num lugar e as pessoas se alegrarem porque a gente chegou ali, com a nossa vitalidade, com a nossa alegria, ou simplesmente ignorarem, né, e fingirem que a gente nem por ali passou. Não vos canseis hoje, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. É isso, então, finaliza o Evangelho segundo o Espiritismo através dessa frase de Fenelon, que foi citada em Bordeaux em 1861. É possível observar no Evangelho segundo o Espiritismo que a lei de amor e caridade é a lei que rege a mudança do ser humano. Seja, então, através da aceitação do próximo, que podemos evitar julgamentos e ações egoístas, sentimentos que atrasam o homem em sua evolução. O estudo e a prática do amor ao próximo tornam-se o início da busca pela evolução espiritual. Se eu não me engano, foi Chico que uma vez disse que o futuro, talvez, da humanidade não seja em si a doutrina espírita, mas seja em si a caridade. E a doutrina é uma forma de estudo dessa caridade, é uma forma de estudo dessa filosofia, dessa religião, onde a gente começa nos perguntando, né? Conhece-te a ti mesmo, o que eu faço aqui, né? Por que estou aqui, por que estou aonde estou, por que estou com quem estou, por que passo por aquilo que preciso passar, e qual que é o meu futuro, qual que é o meu destino, por assim dizer. E o único destino que nós temos é o de sermos perfeitos um dia. Como a gente sempre fala aqui, depende de cada um de nós. O amor, com certeza, é uma de suas formas, onde eu consigo aceitar o próximo e as suas
incertezas, as suas imperfeições, das formas como elas são, perceba que eu falei a palavra aceitar, tá? Não falei a palavra concordar, né? Não é porque ele erra que eu preciso concordar com ele. Não é porque eu erro que os outros precisam concordar comigo. É aceitar aquele momento, é levar bons exemplos, é levar ensinamento, é buscar esses bons exemplos, é buscar esses ensinamentos para tentarmos nos melhorar, né? Então é diferente de concordar por aceitar, né? Eu aceito a sua imperfeição, mas eu busco de todas as formas possíveis não concordar com ela e fazer com que a gente se torne, então, seres um pouquinho melhores. Era isso que a gente tinha para passar essa noite, né? Então esse amor de Deus, esse amor de Jesus, por assim dizer, aquele amor ao próximo, onde o que importa é o terceiro, o que importa é o nosso companheiro, o que importa é aquele que vive ao nosso lado. Agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos dessa noite, que são os passos presenciais, né? E depois a gente finaliza aqui com a prece de encerramento. No mais, nosso muito obrigado a todos mais uma vez pela presença.